Bom, como vocês sabem, o tema do nosso programa é visibilidade lésbica. Por que a gente escolhe esse tema para abrir o nosso programa? Porque dia 29 de agosto é considerado o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, mas todo mês de agosto é considerado como o mês do orgulho lésbico. E por que isso? Dia 19 de agosto a gente tem uma primeira data que é o Dia do Orgulho Lésbico, onde se celebra o que é conhecido como Stonewall brasileira, que foi uma revolta de mulheres lésbicas num bar que se chamava Ferros Bar, na cidade de São Paulo, em 1983. E com essa revolta, que os donos do bar, em determinado momento, percebeu que o público que frequentava esse bar eram de mulheres lésbicas, quis expulsá-las do bar, e aí elas tiveram um confronto que durou toda a noite contra a polícia, e esse evento, então, marca o Dia Nacional do Orgulho Lésbico. E dia 29 de agosto se celebra quando ocorreu o primeiro Seminário Nacional de Lésbicas, que foi em 2006, que é o primeiro Senali. Então a gente tem dentro do calendário do movimento lésbico essas duas datas no mês de agosto. E você conhece um pouco sobre os símbolos do orgulho lésbico? São 3 símbolos e mais a bandeira do orgulho. O primeiro símbolo é o signo de mulheres entrelaçado. Sabe aquela bolinha com a cruz para baixo? Quando você vê essas duas cruzes juntas, isso significa que ela está fazendo referência ao amor entre duas mulheres. Você também vai encontrar o triângulo preto invertido. Esse triângulo preto invertido, ele significa que no campo de concentração nazista, as mulheres que eram consideradas não simpáticas, não normais, ou aquelas que eram de fato assumidas lésbicas, diferente dos judeus que tinham a estrela de Davi no braço, as mulheres lésbicas eram identificadas com esse triângulo preto. Os homens gays eram identificados com o triângulo rosa, já as mulheres com o triângulo negro. E você também vai encontrar o labris, que é um machado de 2 lâminas, que ele é associado às sociedades matriarcais. Então a bandeira do orgulho lésbico, ela vai ter um fundo roxo, um triângulo preto ao centro e esse machado dentro desse triângulo, fazendo então a junção desses símbolos entre o fundo roxo, que vai significar comunidade, o triângulo fazendo alusão a esse período da história da Segunda Guerra Mundial, das mulheres lésbicas nos campos de concentração, e o machado fazendo uma homenagem às sociedades matriarcais, principalmente as sociedades nórdicas. É isso. Olá pessoal, vai começar o nosso programa Diversidades, que na palavra é um substantivo feminino que significa pluralidade, diversidade, diferença, e recentemente a comunidade LGBT vem se apropriando do uso dessa palavra porque não existe nada mais diverso, nada mais plural e nada mais diferente que a própria comunidade LGBT. E hoje a gente está trazendo um tema nessa estreia do nosso programa, que é dia 29, sobre visibilidade lésbica, que é justamente no dia de hoje que se comemora essa data. Para a gente falar um pouquinho então sobre isso, eu trouxe 2 convidadas maravilhosas que vão falar um pouquinho aí sobre a história de vida delas, sobre a vida delas dentro da comunidade LGBT e mais especificamente sobre essa questão do mundo da sexualidade lésbica, né? Eu vou conversar então com a Kelly Galbieri, que é natural de Jundiaí, viúva, mãe de 2 filhas, advogada, administradora de empresas e hoje é assessora de políticas públicas para a diversidade sexual da Prefeitura de Jundiaí, e a minha amiga Ana Beatriz, que tem 63 anos, nasceu em São Paulo, casada com a Tereza, teve 4 filhos, é bacharel em Direito, pós-graduando em Políticas Públicas e esse ano também é candidata a deputada federal pelo PDT. Resolveu, esse ano, é importante a gente falar sobre política esse ano, né, porque a comunidade LGBT está mobilizada com essa questão, as paradas de todo o Brasil têm colocado esse tema, então é importante a gente trazer também aí uma candidata
para falar um pouco sobre esse desafio que é uma mulher lésbica, transexual, ser candidata nas eleições de 2018, né? E vamos começar falando assim falando um pouquinho sobre vocês, né? A Kelly, pro azar das mulheres, não é lésbica, é uma mãe de uma lésbica. E como é que foi isso, Kelly? Sua filha chegou para você naturalmente, contou para você, você percebeu e você teve a iniciativa de conversar com ela. Não é a construção ideal de uma mãe, nenhuma mãe, nenhum pai deseja que a filha seja lésbica. A gente deseja que os filhos sejam felizes, né? E como é que foi isso na sua família? Como é que você teve esse primeiro contato com esse mundo LGBT? Foi com a sua filha ou você já teve esse contato antes? O primeiro contato mesmo, eu acho que foi com a Giovana, com a minha filha. Mas assim, eu acho que eu percebi que ela era lésbica muito antes dela. Desde criança que eu percebia que ela era, não lésbica, porque desde pequenininha mesmo, né, a sexualidade nem estava ainda aflorada, mas eu percebi que ela era diferente. Então eu sempre me preparei, acho que mais ou menos, para o dia que essa notícia chegasse. Mas como você disse, não é uma coisa que a gente, quando a criança nasce, você fala, ai, tomara que ela seja lésbica. Então, a hora que isso aconteceu, que ela me falou, foi um soco na boca do estômago. Por mais ou menos que idade que ela foi? Acho que ela tinha uns 17 anos, mais ou menos. Mas assim, ela demonstrou ao longo da vida admiração sempre, a maior admiração pelas mulheres. Então isso já era uma coisa que me chamava atenção. Porque em todos os lugares que a gente ia, ela se afeiçoava à moça que tomava conta das crianças, à moça que dava aula, sempre mulheres. E que, tudo bem, não é por isso que vai ser lésbica, né? Não vamos todas as mães acharem, então, minha filha é lésbica. Não vamos reproduzir estereótipos nada sobre disso. Isso. Uhum. Mas era algo que me chamava atenção. E aí, ela teve uma homofobia internalizada muito forte. Ela entendia que o que ela sentia era errado. Tanto que ela me pediu para ser freira. E eu falei... Ela própria, né? Ela própria. Mãe, eu quero ser freira. Eu gostaria muito de estudar lá em Curitiba, que tem um lugar para as meninas e tal. E eu dizia, nossa, não tem muito a ver com você. Ela era toda espiritada, jogava futebol, ia para todo lado. Eu falei, bom, vamos terminar os estudos e se você entender que essa é a sua vocação, tudo bem. E nesse meio tempo ela conheceu uma menina que ela se apaixonou. E assim, para ela, aquilo era errado. Deus nunca ia perdoar. Ela tinha muito medo da minha família não aceitar bem. Eu acho que ela nem se preocupava muito comigo, porque ela sabia que o amor que eu tinha por ela ia superar qualquer obstáculo. Na verdade, o seu caso é atípico, né? Porque quando a gente ouve relatos de LGBTs, quando vão se assumir para a família, quando vão ter esse primeiro contato, a reação não é do LGBT que irá freira, é a família querer colocar, isolar essa pessoa, às vezes não por maldade, às vezes por maldade sim, mas e aí a Kelly está trazendo um relato diferente, né? Que ela própria tinha essa questão sim. Que não foi por conta da mãe. Ana, a gente precisa, antes de falar, a gente precisa colocar uma questão aqui, né? É muito comum as pessoas confundirem identidade de gênero com sexualidade. Identidade de gênero, e aí a Ana pode me corrigir se eu falhar em algo na explicação. A identidade de gênero ela é voltada a como a pessoa se identifica. Pode ser com o gênero masculino, pode ser com o gênero feminino. Existem até as pessoas que não se identificam com nenhum dos gêneros, nem homem, nem mulher, que são as pessoas que a gente chama de pessoas não binárias. A gente vai fazer um programa específico só para falar sobre essas pessoas. E a sexualidade ela tem a ver, sim, com os desejos, com os fetiches, com os prazeres, né? Com a forma como a pessoa exerce efetivamente sua sexualidade. E a Ana, então, ela é uma mulher transexual, porém a orientação sexual dela, ou seja, a identidade de gênero dela é mulher, porém a orientação sexual dela é lésbica. Isso ainda é muito... As pessoas ainda se confundem muito com isso, Ana? Não só se confundem, como é difícil encontrar, apesar que é muito comum hoje a gente encontrar mulheres trans lésbicas, porque fica muito mais fácil, às vezes, você ter um relacionamento como duas mulheres
do que com um homem, porque muitas vezes esse homem não quer te assumir totalmente, não é? Ele não quer ser seu marido, ele não quer sair de mão dada na rua com você, ele não quer te apresentar aos familiares, não é? Ele esconde você dos amigos em volta. Então, é muito difícil se ver acolhido dentro da família, dentro de um relacionamento hétero. Então, quando você tem um relacionamento lésbico, né, a mulher ela aceita bem mais fácil, né, esses desafios, até com relação à família. Né? Ela, no momento que ela já saiu de dentro da família, que ela está com você, né, é muito mais fácil ela chegar e falar assim, mas eu vivo bem com essa pessoa, ela me dá a segurança que eu quero, ela me completa, porque nós dividimos as coisas dentro de casa, no sentido de vamos arrumar a casa, vamos lavar roupa, vamos estender roupa, né? Quando na realidade, muitas vezes um homem, né? Ah, meu bem, me ajuda aqui para botar roupa no varal. Ah, não, agora estou passando futebol. Meu bem, vem agora, me ajuda, vamos fazer, você não quer fazer, né, adiantar a comida? Ah, não, eu não sei fazer nem fritar um ovo. Então tem muito esse viés desse comportamento machista que já vem de dentro da família, que ele foi criado dentro daquela imagem de que o homem tem que trabalhar e a mulher fica dentro de casa, apesar que isso está mudando já ao longo do tempo. Seria errado dizer que você precisou, entre aspas, sair do armário duas vezes? Precisou, quando você fez o processo de transição, né? Ou seja, quando você fez o processo para ser uma mulher, e aí você fez isso, precisou explicar isso para a família, as pessoas precisaram entender, as pessoas do convívio familiar precisaram aceitar isso. E quando aceitaram naturalmente, porque no imaginário popular, grosseiramente falando, as pessoas vão pensar, a gente todo um trabalho para ser mulher. Aí vira mulher e quer ter um relacionamento lésbico. Isso para as pessoas que não estudam, para quem não está ambientado, fica confuso, né? E aí você acho que precisa explicar isso duas vezes sempre, né? Ou seja, sim, eu sou uma mulher transexual, porém a minha sexualidade é lésbica. Sim, para quem não é de militância LGBT, né? Ou que pelo menos conhece um pouco do que é a militância ou do que é as pessoas LGBTs, é realmente difícil para você tentar explicar, fazer com que a pessoa entenda, poxa, você nasceu menino, né? Mas você não é um menino, você é uma menina. Então, teoricamente, uma menina gosta de um menino. Não, mas você ainda gosta de uma menina. Né? Então, é confuso tentar explicar para essas pessoas como que isso funciona. E conta para mim um pouquinho, você é casada com a Tereza, você já era casada com a Tereza antes da sua transição, você teve 4 filhos, você convive com a família da Tereza, então desde antes do casamento, você estava me contando, né, que antes do casamento você já conhecia a família da Tereza antes da Tereza. Engraçado. E você passou por esse processo de transição e continuou casada, porque isso também é uma outra coisa que... Muito difícil. Muitas vezes a mulher não aceita isso, porque a minha transição toda ela é muito complicada, porque quando eu tinha 14 anos de idade, 13 para 14 anos de idade, eu já vinha com aquele processo de eu não sou normal. Mas o que é não sou normal? Né? Eu sou uma pessoa que não gosto de ser um menino. Eu estou menino, mas eu não gosto de ser um menino. Né? E quando eu conheci drogas, né, na época maconha necessariamente, eu comecei a consumir e aquilo me deixava, vamos se dizer, amortecida. Né? Então aquilo me fazia eu esquecer meu lado feminino e ser um menininho. E aquilo foi. Eu fui me envolvendo cada vez mais em drogas, né? E naquela época não tinha crack, e cocaína não era essa epidemia que existe hoje. Tanto que a qualidade era bem melhor do que é hoje. E que hoje é uma mistura tão grande que as possibilidades de morte são maiores do que naquela época.
Naquela época você morria realmente por overdose pela qualidade. Não, e até é interessante você estar entrando nesse aspecto de drogas, porque infelizmente a depressão é um dos fatores que mais lidam com essa questão do suicídio de LGBTs. A Kelly está ali na prefeitura, na assessoria, recebe uma demanda de jovens enormes precisando de ajuda, não só transexuais, mas as próprias pessoas cisgêneras também, né, Kelly, que precisam de ajuda. E eu acho que muito disso tem a ver com a nossa infância. A infância da menina lésbica, que tem que crescer com aquele referencial de que é sempre um homem e uma menina. Os personagens da Disney, sempre a menina dependente em busca do príncipe encantado que vai te resgatar. Eu fico imaginando a Ana que deve passar, porque até hoje eu escuto pessoas que falam pra mim, a minha filha é casada com uma moça também, e quem é o menino da relação? Não tem menino. Não perguntem isso, gente. Quando você não tiver o que falar, cala a boca. Não tem menino. E assim, é difícil para as pessoas entenderem que numa relação pode ter duas meninas e não necessariamente uma delas tem que ser mais masculina ou ser o menino da relação, fazer esse papel. E tudo bem também se for uma masculina também. E também se for, qual é a diferença, né? Mas isso é uma coisa, então eu fico imaginando no teu caso que já tinha, né? Um relacionamento, uma família. Assim, mais ou menos menino, né? Menino-mulher, né? E depois de eu virar mulher, né? Onde que... Mas... E ainda funciona? Vocês ainda mantêm esse relacionamento homem-mulher? Aí você tem que voltar para uma outra experiência que em função de terapia hormonal, você perde ereção, você perde uma série de características. Eu vou já entrar nessa questão, mas ainda voltando sobre a questão da infância, que levam muitos LGBTs, é esse mundo de drogas, a questão do suicídio. Quando a gente fala de 10 anos atrás, essa criança que já se percebia ou que não se percebia, mas que você via que tinha algo ali de diferente da normatividade, ela não tinha desenhos, ela não tinha peça de teatro, ela não tinha nada. Então você tem realmente... E hoje, ano passado, a gente teve edição aqui de uma peça de teatro que foi A Princesa e a Costureira, que foi um sucesso maravilhoso, lotou o público, foi no auditório... do Complexo FEPAS. No Complexo FEPAS, foi o maior público, né, que já ocupou aquele espaço. Foi maravilhoso. Você esteve lá, representando o poder público, e a gente viu muitas famílias lá, né, Kelly? Muitas pessoas levando crianças, muitas professoras, muitas pessoas envolvendo, porque falta essa informação. Na verdade. E também porque a peça, como tudo que envolve a comunidade, eu imagino, né, eu enquanto hétero digo isso, que as pessoas têm que entender que o que a gente está falando é de amor. Então a peça não era uma peça erótica, onde não havia uma sexualização da princesa com a costureira. Não, e Jundiaí é uma cidade muito conservadora, então eles entendiam que a gente estava influenciando as crianças que possivelmente pudessem ver a peça. Como se isso fosse possível. Se fosse possível, eu tenho certeza que, por escolha, ninguém seria LGBT, porque sabe do sofrimento, todo o sofrimento que vai passar ao longo da vida toda. Mas a pessoa nasce dessa maneira, né? E na peça mostrou exatamente isso, né? Não teve nenhum contato a não ser uma mão da costureira, da princesa, nas costas da costureira. Foi a coisa mais indecente que teve na peça. Então, assim, ali ficou muito claro que as crianças que estavam ali estavam aprendendo o respeito, a tolerância, o amor. E não tinha influência alguma, né? Ao mesmo tempo, existia a sementinha daquela menina que se vê com desejos diferentes, que aquilo não é absolutamente nada de anormal. Sim. Que ela vai ser o que basta essa pessoa crescer com caráter, com ética, com os valores sociais básicos, e que a questão da sexualidade dela não é o que vai influenciar na vida dela. É alguns passos que a gente vem dando, né? Eu acho que a gente já tem personagens, eu vejo aqueles canais de desenho que na minha infância não tinham personagens LGBTs, que não tinham o desenho do arco-íris. Hoje a gente está conseguindo quebrar algumas barreiras e facilitando. A gente começou um projeto de esporte com meninas lésbicas, bissexuais e transexuais aqui em Jundiaí, que é um time que se chama Rochelles, que treina
todas as terças à noite no Sororoca, que fica ali na Avenida dos Ferroviários, e aos sábados às 16 horas na Vila Rio Branco. E eu lembro que, Kelly, você falando comigo sobre esse time, você falou assim, é tudo que a Giovana gostaria de ter na época dela e também não teve. Ou seja, a gente também, quando a gente vai falar de outras dimensões, ou seja, é na escola o bullying, é na infância sem nenhum tipo de referencial para dizer que aquela pessoa é normal. E também no esporte, né? Ou seja, a Giovana também não teve esses espaços de convivência em Jundiaí, né? Isso é uma coisa que eu falo que foi muito legal ter sido criada a assessoria, porque agora né? Eu tenho essa obrigação de ver qual é a real necessidade da comunidade. Porque como não tinha, então assim, era cada um por si. E a Giovana era artilheira de gol de cabeça da escola. Jogava muito bem, podia ser uma estrela hoje. Mas ela não tinha onde treinar, porque não tinha times para as meninas. Até tinha algum time ou outro que aceitava fazer misto. Mas o meu marido, já falecido, e a Giovana vai acabar vendo isso, ele falava, não vai deixar ela fazer futebol, ela vai ficar muito masculina. Não pode não. Ou seja, ela continuou lésbica. Ele é falecido, ele faleceu antes dela se reconhecer como lésbica, né? Então, assim, a única coisa é que ela não estudou esporte algum da maneira com que ela queria, mas não mudou a orientação sexual dela. Então não foi por fazer o futebol ou não fazer o futebol que mudou alguma coisa. Mas o esporte em si, ele valoriza o ser humano. E ele é bom porque ele interage com outras pessoas. A opção que a pessoa tem, que ela desenvolve desde criança, né? Você vai encontrar isso dentro de um clube de futebol, sabe? Não vai pensando que dentro de um São Paulo, de um Corinthians, de um Santos, né, de outros times, não vai ter. Todos os times, hein, gente? Não vamos falar só de 4 times, que senão... Todos eles escondem isso, claro. Porque não ficaria bem, porque é um esporte machista. Mas só que hoje as meninas estão jogando rugby, estão jogando futebol normal, estão ganhando mais do que os meninos. A nossa seleção feminina de futebol tem mais títulos que a masculina e as meninas não ganham um terço do que ganham os homens, né? E se isso não for reprodução de machismo, não sei mais o que é, né? E Kelly, ainda sobre essa questão, a Giovana, hoje ela não mora mais no Brasil, ela tá fora do Brasil. Não, quero ver se eu não choro. A Giovana... Por que ela precisa... Conta pra gente isso, assim, por que a Giovana fez a opção de sair do Brasil? Quando que foi isso? Então, ela sempre falou que ela gostaria de morar no exterior e tal. E essa descoberta dela agravou, né, essa vontade. Porque ela sentiu que lá ela podia ser quem realmente ela era. Porque aqui a preocupação queriam dela... respeitá-la, né? Como ser humano, pela opção dela, justamente, sem problema algum de ter um preconceito. Porque né? aqui, por mais que assim, hoje já tenha avançado, e a gente também tem que valorizar, né? Porque se a gente pensar 30 anos atrás, 20 Quando anos que ela atrás... mudou? Ela mudou faz 7 anos. 7 anos. 7 anos. Agora, dia 6 de setembro, faz 7 anos. Se a gente for pensar em termos de avanços sobre diversidade sexual, Nossa, de leis, na área de foram educação, muitas. um programa hoje específico para a gente falar sobre isso de forma sem, já é um sem avanço estereótipos, muito grande. são avanços grandes. De 7 anos para cá realmente não existiam. Mas assim, hoje ela mora no Canadá. E não dá pra gente comparar, sabe? O respeito com que eles têm aos LGBTs lá com os que tem no Brasil. Por mais... Nossa, maravilhoso que tenha sido cada um dos avanços. Na cidade dela, por exemplo, ele me mandou foto ontem que 2 ruas foram pintadas com as cores do arco-íris. E aí eu falei para ela, mas vai ter a parada aí, né? Porque às vezes está preparando para a parada. Ela falou, não, mãe, é para sempre. É para que as pessoas respeitem mesmo. Então, no dia da parada LGBT, os carros da polícia são pintados com as cores do arco-íris. O primeiro-ministro vai à parada, leva a sua família. Então, assim, eu não consigo imaginar... Os próprios policiais que são homossexuais participam, desfilam junto com a Mari. A minha nora, né, a Chrissy, que é a esposa dela, está hoje na Alemanha fazendo... Ela é da Marinha. Então, ela está na Alemanha hoje fazendo um curso que a Marinha mandou lá e tal.
e ela está dividindo o quarto com a primeira mulher transexual da Marinha dos Estados Unidos. Olha que legal. Então ela falou que é assim, fantástico, porque o respeito com ela é igualzinho às héteros, às cis, enfim, normal. E às vezes ela fala, gente, eu não vou participar hoje do trabalho porque hoje eu tenho que militar. E ela sai, vai para protestos, vai para audiências, enfim, o que tem da diversidade na Alemanha. Então assim, esse respeito, eu acho que a gente ainda vai levar um tempo, né? Estamos caminhando, Sim, mas eu não consigo imaginar ela voltando para cá. Eu acho que ela não acostumaria mais. Puxando o gancho do do que você estava falando, por exemplo, aqui em São Paulo, nas paradas LGBTs que são realizadas em maio, junho, né, na Avenida Paulista, que é considerada a maior ou a segunda maior do mundo, nós não temos nosso governador presente e muito menos o prefeito presente. Manda-se representante, quer dizer, isso é uma coisa muito séria, porque demonstra que eles não têm o mínimo interesse de nos ver compartilhando o mesmo espaço público. Não, e nos ver como cidadãos, né? Sim. Porque pode parecer básico e trivial falar isso, mas muitas vezes as pessoas nos tratam à margem da sociedade como se a gente não pagasse o imposto, como se a gente não ajudasse a economia, como se a gente não trabalhasse, ou seja, são alienígenas colocados no armário que saem na parada para marchar e depois volta e esconde eles ali. Não, e não é isso. Mas Ana, você hoje está como candidata a deputada federal. No Brasil hoje, isso não é pouca coisa, porque se a gente for pensar em mulheres transexuais hoje no estado de São Paulo, menos de 500 estão matriculadas na rede estadual de ensino. Essa é uma população que 92% dessa população está no mundo da prostituição, na marginalidade, no mundo do trabalho. E você traz duas questões, né? Você traz a questão da bandeira transexual, mas também traz a questão da bandeira das mulheres e as questões das mulheres lésbicas, né? Ou seja, que tipo de políticas em termos de saúde precisam avançar para esse público? Olha, nós temos que olhar da seguinte maneira. Uma mulher lésbica, ela não é diferente de uma mulher cisgênera. Ela não é uma mulher normal, só tem uma preferência sexual diferente. Então, no caso de duas mulheres nascidas, né, cisgêneras, que depois acabaram tendo um outro envolvimento, né, o atendimento da parte dos médicos, ela é um pouco reticente, porque os médicos olham assim de uma maneira como se as pessoas não fossem bem aceitas por aquele profissional. Então, não existe políticas no momento que você chega e vai num ambulatório e fala que você tem uma preferência sexual diferenciada do padrão. Uhum. Então, você tem que aparecer e falar, olha, sabe, eu sou uma pessoa normal e tenho um atendimento normal. No meu caso, já é mais complicado ainda, porque devido a alguns problemas de saúde, né, em função de uma hepatite que eu tive, né, uma hepatite C, eu tenho problemas que foram ocasionados, então eu não posso fazer a minha cirurgia, né? Então eu tenho que me consultar com médicos homens, né, ou pelo menos na urologia, tá, né, ou então dentro desse viés masculino, né? Porque biologicamente eu sou um menino, uhum, né? Só que quando eu chego, aí já tem o problema de alterações em função de terapia hormonal que foram feitas, aí já tem o problema da hepatite que eu tive, né? E assim sucessivamente já fica difícil para você ir num atendimento que não seja especializado. E em São Paulo, por exemplo, você não tem esse atendimento. Inclusive, você faz parte do conselho, né? O Centro de Referência, Centro de Treinamento e Referência
DST-AIDS, que é uma... Da Vila Mariana, né? É um órgão da Secretaria da Saúde, uma coordenadoria que cuida das políticas de DST-AIDS do estado de São Paulo. Eu sou conselheira dentro do conselho gestor por ser usuária do sistema, né? E lá eu vejo esse problema, né? Justamente porque lá tem esse atendimento, um ambulatório, o ACID, é um ambulatório de atendimento para travestis e transexuais. Então, como o nome transexuais é um guarda-chuva que abraça um contexto muito grande de pessoas, lá eu tenho um atendimento adequado. Mas se eu for, por exemplo, na cidade do município onde que eu moro, né, lá não tem. Lá eu vou ter que passar por um médico comum e ele vai olhar assim para mim e provavelmente não vai me atender adequadamente e vai, na pior das hipóteses, me fazer um encaminhamento para outro local, não querendo me atender, como eu já tive. Kelly, você teve essa experiência já com os profissionais da saúde aqui de Jundiaí, né? Experiências positivas, na verdade, de pessoas querendo se qualificar para melhorar o atendimento à comunidade e, ao mesmo tempo, as próprias reclamações parecidas com essa que a Ana está colocando de, olha, eu sou uma mulher lésbica, então eu tenho necessidades de ouvir determinados assuntos e não tenho necessidade de ficar ouvindo sobre sistema reprodutor, sobre uso de camisinha masculina. Como é que foi esse seu contato, assim? Porque quem é leigo nesse assunto jamais vai pensar que, não, quando a gente trata da saúde da mulher lésbica, quando a gente fala da relação sexual entre duas mulheres lésbicas, existem contágios que são específicos para essa população, existem cuidados que precisam ser tomados que não é o mesmo da relação heterossexual. Como é que foi esse envolvimento entre a saúde e a comunidade na hora de falar sobre isso? Então, quando você fala das pessoas leigas, no começo do ano passado eu era tão leiga assim. E aí, quando as lésbicas me procuravam e falavam, olha, o atendimento de saúde para mim não tá legal, porque ninguém me pergunta a minha orientação sexual. Então, os médicos supõem que eu seja hétero, né? Sim. E aí começa o atendimento perguntando sobre prevenção, relacionamento, qual é o preservativo, enfim. E algumas, né, as mais empoderadas falam, não, eu não tenho relação sexual com homens, eu não preciso me prevenir, enfim. Mas algumas ficam encabuladas, acabam não falando e deixa, né, a consulta correr e ficando sem atendimento. E uma surpresa muito grande para mim foi que vários médicos, não só em Jundiaí, eles não faziam exames o Papa Nicolau para as mulheres lésbicas, porque entendiam que já que ela não tinha uma relação com homens, ela não tinha perigo de contrair as doenças que é uma falsa ideia de que a relação de lésbicas, a relação sexual de lésbicas não tem penetração. Sim. E que é um grande equívoco, porque você tem um instrumento você tem os brinquedinhos, você tem mão, você tem, enfim, você tem a criatividade e você tem, sim, você pode sim ter penetração, então você precisa sim fazer algumas precauções. Que acaba trazendo algumas infecções próprias de mulheres dependendo lésbicas. do que você for brincar, se for com não muito convencional. Sim, mas a possibilidade de um contágio por bactéria, né? Sim, é muito pode grande. existir. E aí elas me traziam muito essa discussão, essa reclamação. E aí o que a gente fez? Nesse dia, no dia 29 de agosto do ano passado, a gente fez um trabalho com as médicas de Jundiaí, com a saúde de Jundiaí e as meninas. E aí elas falaram mesmo para as médicas, olha, está acontecendo isso. Então algumas ações foram pensadas nesse dia até para que elas sejam questionadas ao chegar numa consulta, né? Então assim, não dá para eu dizer que hoje vivemos no mundo ideal e que não temos mais esse problema, né? Mas a gente tem construído, tem trabalhado muito com as meninas, trazendo informação para a gente do que mudou, do que ainda falta mudar, para que a gente crie mesmo políticas públicas para esse público, né? Entendi. Gente, para a gente amarrar essa conversa, eu queria que a gente voltasse um pouco para a questão da família, né? Kelly, você é uma mãe pela diversidade, né? É o nome de um coletivo muito importante que existe no Brasil todo.
que abraçou a sua filha, que essa questão da sexualidade dela não foi algo que atrapalhou a relação de vocês, mas isso é um caso fora da curva, né? A gente sabe hoje que isso não é convencional. Na verdade, a gente tem os processos de aceitação, aliás, de rejeição, de aceitação, e quem sabe até uma tolerância, mas nem sempre evolui para esse caso. O que você tem a dizer para essas famílias que estão nessa situação hoje? Ou seja, que a filha chegou com os pais e contou sobre isso? Ou seja, qual é o conselho que você dá como mãe para essas famílias que, por motivos diversos, porque você tem o fator religioso, que claro, a gente tem que respeitar, ninguém é obrigado a aceitar ninguém, mas respeitar é fundamental. Mas por diversos motivos tem dificuldade de lidar com esse assunto. Qual é a mensagem que você traria para essas famílias? Olha, preciso pensar bem para falar, porque assim, enquanto mãe, eu acho que todas, ou quase todas, têm um amor muito grande pelos seus filhos. E é o que você falou, não é o desejo primordial de ter um filho LGBT, mas é uma coisa que tem que ser aceita, porque eles não vão voltar atrás. Então, quem está perdendo na não aceitação são os pais, porque a gente acaba indo embora, né, na teoria antes deles, a vida deles continua e a gente estraga a nossa por não aceitar e estraga deles porque vive nesse confronto. Eu fiquei por 7 anos no Conselho Tutelar e lá eu vi várias crianças, vários adolescentes que procuravam ajuda porque a família não aceitava. Eu tive casos de famílias que abriram mão dos seus filhos, a gente fez boletim de ocorrência. Por conta da sexualidade. Por conta da sexualidade. Abriu mão no papel mesmo, no processo. Não quero mais essa criança comigo. E se voltar, eu bato para que o juiz tire de mim. Então, assim, com boletim de ocorrência de abandono, com um processo, com a criança, que não é mais criança, né, era um adolescente, indo para um abrigo e os pais serem condenados a depositar o valor de pensão para que o dia que ele saísse do abrigo, ele tivesse como se manter, porque a família renegou completamente. Eu fico pensando assim, o que é a vida desses pais depois disso, sabe? Porque a minha relação com a Giovana é maravilhosa, maravilhosa. Eu não tenho nada para falar de que não tenha sido bom. A Chrissy, eu falo que se a Giovana um dia não ficar mais casada com ela, quem casa com ela sou eu, porque ela é uma menina maravilhosa. Você tem uma boa relação com a sua... Muito, ela é um presente na minha família. Mas eu sei que não é o convencional e também a Giovana escolheu muito bem. Ela podia ter escolhido alguém que não agradasse tanto a gente. Mas nós temos um projeto, Felipe, que se Deus quiser o ano que vem já vai estar funcionando em Jundiaí, que é justamente o grupo de pais de homossexuais. Então a gente vai ter encontros semanais com os pais para essa conversa mesmo, para agora que eles chegarem e falarem, olha, meu filho, menino quer virar menina, isso é modinha, porque a gente ouve muito isso, né? Agora todo mundo quer, por isso que ele também quer, para a gente poder acolher, para a gente conversar, explicar, mostrar, né? Eu tive que estudar bastante depois que eu assumi a assessoria, porque é um universo que está mudando todo dia. Sim. É literalmente diverso, né? Diverso. O que a gente fala hoje, talvez no mês que vem a gente esteja falando, não é assim, se descobrir outra coisa. Então, assim, trazer essas informações para os pais e também para os jovens, né? Fazer 2 grupos, um para os pais e um para os jovens, para a aceitação deles. Mas o que eu digo é que, assim, aceitem seus filhos, porque filho é a melhor coisa do mundo. Ana, você já é o contrário, você teve os seus filhos já crescidos que precisam... Para mim foi uma bagunça assim, cerebral. A princípio, minha ideia era ter abandonado tudo, né? Casamento, filhos, deixasse ela tomando conta e ter minha vida sozinha. Mas aí se fica com aquele pensamento, poxa, o que meus filhos vão pensar, né, com relação ao pai? Né, que agora não é mais um pai, é uma mãe. Né, porque é um pai que anda vestido de mulher, se assumiu como uma mulher. Que continua casada com a minha mãe. Não, na época a ideia não era essa, né? Mas meu raciocínio
me fazia... Como que eu vou deixar eles? Porque eles ainda eram menores de idade, né? Aí aquilo ali ficava me perturbando, me agoniando. Então, eu fui esperando e fui, aos poucos, fazendo algumas modificações, né? Naquele mesmo ano, eu conheci a Tereza, né? Como amigos. Ela morava perto da minha casa. E aquilo para mim era cômodo, né? E nós nos conhecemos num clube, né? E aquilo foi. Ela tinha os problemas familiares. E eu também tinha, em parte, meus problemas familiares, né? Vamos morar junto? Vamos. Vamos. E nessa de morar junto, ela sempre começou, né? Mas você é diferente, você não é gay? Não. Ué, eu não gosto de homem. Quer dizer, em parte, né? Não, tá perfeito. Né? Eu não gosto de homem, mas também assim... Mas ela percebeu um trejeito feminino. Sim. Engraçado. Né? Muita delicadeza, sabe? Não é muito comum os homens serem delicados. Muita delicadeza. Tem muito homem feminino que é hétero hoje em dia também, que os metrosexuais, né? É verdade. Então, tem aquele lado do perfume, de certas roupas, né? E ela, você não é gay? Não. E aí aquilo foi. No momento que nós fomos residir juntas, né? Aquilo continuou, né? Só que ela via que minhas roupas não eram bem aquelas roupas, né? Que você vai numa loja específica e gosta daquilo. Ela, não gostei muito e tal. Ela sempre me via que eu parava muito em loja de feminina, né? Falava para ela, você não gosta disso aqui? Vamos lá ver e tal. Aí às vezes eu até brincava com ela, e aí, como é que eu fiquei? Ficou feio você. Mas como eu sempre fui magrinha, qualquer coisa cabe, né? A única coisa é muito alta, né? Mas aí... E aquilo foi. No fato de vir estar morando juntas, né? Apareceu um filho, apareceu outro, né? E aquilo foi. Então, quando chegou naquela fase do eu não aguento mais, né? Porque não aguenta, você chega num ponto que você não aguenta. Aí eu falei, não, eu vou pular fora de tudo, né? Os meninos já estavam, assim, realmente numa fase de estou indo embora. Já estou na minha fase de cuidar da minha vida. E nós conversamos no sentido, olha, eu também estou indo. Mas por quê? Por causa disso. Para os meus filhos, 2 falaram, pai, nós te amamos e não vai ser qualquer opção sua diferenciada, que nós sabemos o que você faz, que você convive com a mãe e nós convivemos muito, o senhor trabalhando, e a gente aceita, não tem problema nenhum. Então, isso é uma coisa legal. O que não falou nada, né, foi o último que saiu, e ele já vinha percebendo isso aí já há muito tempo e tirou de boa. Agora, o mais engraçado são os netos, né? Os sobrinhos, teve uma época que eles falavam, tio, por que você pinta as unhas? Por que você fura a orelha e usa brinco? Por que você está usando essa blusa? Aí começava a pegar e falar para ela a mesma coisa. Por que você pinta a unha? Porque eu gosto. Falei, então, eu também gosto. Mas por que você usa brinco? Você está de brinco, não está? Por que você está usando brinco? Porque eu gosto, então, eu também gosto. Então, essa evolução que eu fui transformando a família no sentido de, olha, é uma coisa normal aceitar a diferença do outro. Então, foi difícil para eles, provavelmente, porque eu não sou uma mosquinha para ficar vendo o convívio, para o que eles conversavam entre eles em outras oportunidades, né? Mas tenho certeza que, né, meu pai, que agora virou uma mãe, pirou, né? Porque agora eu não entendo mais nada. Agora, uma coisa muito engraçada é que demorou, né? Mas eles começaram, de uns anos para cá, a me dar presentes femininos. Né? Demorou. Né? Então era sempre assim, uma camisa masculina, que eu pegava... Mesmo depois da transição. Sim.
né? Eles demoraram muito tempo para sabe? Gente, queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Espero que a gente possa ter falado um pouquinho sobre esse universo que, como a gente viu, ou seja, não é uma caixinha pronta. Uma mulher é uma mulher lésbica que gosta de outra mulher. Você tem outras mulheres lésbicas, você tem a mulher lésbica que tem um estilo chamado mais masculinizado, você tem a mulher lésbica que a princípio ela é o que a gente chama de, na comunidade, de passável, né? Que se ela não te contar que ela é lésbica, você a princípio não vai associar ela à sexualidade porque ela tem todo o estereótipo, a normatividade feminina e você não vai associar, como você tem as mulheres lésbicas transexuais que são pouco faladas, pouco visadas, e você tem a mãe de mulheres lésbicas, de crianças, adolescentes lésbicas que precisam ter o seu cotidiano sendo falado, né? E, Kelly, assim, pra gente fechar mesmo, prefeitura, você tá lá na prefeitura, na assessoria, com as mulheres lésbicas que assistiram esse programa, que tem alguma dúvida, que estão com algum problema na área de saúde ou na área de educação, que precisem de alguma ajuda da assessoria, qual é o canal de comunicação lá na assessoria? Eu fico de segunda a sexta, das 9 até umas 6:30 da tarde na prefeitura. No 8º andar, ala norte. Meu telefone lá é o 4589-8450. E para atender a comunidade LGBT mesmo. As lésbicas, os gays, as travestis, os bissexuais, os intersexuais, os queers. Os pansexuais. Os pansexuais. Eu sei que é motivo de você fazer outros programas, mas com certeza. Toda a comunidade é muito bem-vinda. Isso aí. E a Ana Beatriz, para quem quiser seguir, gostou do que ela falou, dos relatos que ela trouxe de vida, vocês podem seguir ela nas redes sociais, no @AnaBeatriz, que é a sua página. Sim, Ana Beatriz Ruppelt, né? Do Facebook, né? Tem também do Instagram, que é Beatriz Ruppelt. Quem quiser entrar em contato também, né? Já que eu faço palestras e outros eventos nesse sentido, é o 11 971755877, né? Que é para fazer esse contato. Gente, sim. Então muito obrigado e espero vocês aí no próximo programa, e a gente em breve vai falar um novo tema, que é um tema surpresa, com 2 convidados da área de segurança pública, que vocês espero que gostem bastante. É isso. Você está assistindo Novo Dia TV.